Então, boa noite a todos. Hoje nós iremos começar o quinto ano da Revista Espírita, né? Nós estamos no primeiro trimestre de 1862. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Artigos utilizados nas obras básicas. Então, tem um artigo, Ensaio de Interpretação sobre a Doutrina dos Anjos Caídos, está em janeiro de 1862, que Kardec utilizou na Gênese, no capítulo 11º, item, Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. E Kardec colocou uma nota lá na Gênese, que fala o seguinte: quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. Apresentamo-la apenas como uma hipótese, tendo somente a autoridade de uma opinião pessoal controversa, já que então faltavam-nos elementos assaz completos para uma afirmação absoluta. Demo-lo a título de ensaio, com vistas provocar o exame, bem determinado a abandoná-lo ou a modificá-lo se houvesse lugar. Atualmente, ou seja, na publicação da Gênese, esta teoria sofreu a prova do controle universal. Não somente foi acolhida pela grande maioria dos espíritos, como a mais racional e de acordo com a soberana justiça de Deus, mas ela foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. É o mesmo que concerne a origem da raça adâmica. Então, é importante a gente já colocar de início, porque nós vamos trabalhar essa colocação com um ensaio que Kardec fez, então, de uma teoria nova, né? Donizete, que é o nosso diretor de doutrina, já falou aqui que muitas vezes nós não conseguimos dimensionar a grandeza de Kardec, que ele não era só um codificador somente, apesar da codificação ter sido mais do que primorosa, mas ele tinha muito conhecimento trazido de outras vidas. Mas ele coloca isso como um ensaio. Essa questão dos anjos decaídos é aquela questão que a igreja tinha, de que quando Deus colocou Jesus como uma pessoa direta dele aqui na Terra, parte dos anjos, um terço dos anjos, se rebelaram contra isso, né? E aí é a teoria da criação do demônio, dos demônios, e também a questão do Adão, como está ali, a origem da raça adâmica. Então, nós vamos ver quando formos tratar desse primeiro artigo. O segundo artigo conversa de Além-Túmulo, o senhor Jobar, março de 1862, que Kardec colocou no Céu e Inferno, segunda parte, exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes, Jobar, que durante a Revista Espírita ele mandava muitos artigos para Kardec, muitas comunicações, e nós estudamos, quando do estudo do Céu e Inferno, nós estudamos esse item Jobar. Também, outro artigo, Ensinos e Dissertações Espíritas, Os Obreiros do Senhor, o Espírito de Verdade, que está em março de 1862, que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item Os Obreiros do Senhor, Espírito de Verdade. Mais um artigo, Ensinos e Dissertações Espíritas, artigo Caridade para com os Criminosos, de Lamennais, de março de 1862, que Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, Amar o Próximo como a si mesmo, item 15,
quando, na resposta da pergunta, deve-se expor a vida por um malfeitor? Quinto artigo. Ensinos e dissertações espíritas. Artigo Caridade para com os criminosos, de Elizabeth de França, de março de 1862, que Kardec incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, amar ao próximo como a si mesmo, item 14, Caridade para com os criminosos, Elizabeth de França, que é um item muito conhecido do Evangelho. Então, nós vamos tratar desse artigo de janeiro de 1862, Controle do Ensino Espírita. Então, Kardec fala o seguinte: a organização que propusemos para a formação dos grupos espíritas tem como objetivo preparar o caminho que deve facilitar as relações mútuas entre eles. Entre as vantagens que resultarão de tais relações, deve-se colocar em primeira linha a unidade de doutrina, que será a sua consequência natural. Então, é muito importante as casas espíritas não se isolarem. Quando uma casa espírita se isola das demais, né, não participa de uso das organizações assim, municipais ou estaduais, ela começa a correr riscos, porque pode chegar alguém com algumas ideias diferentes e as pessoas acharem aquilo normal, certo, e como não tem uma ligação com mais casas, ela pode estar correndo dentro de matérias não doutrinárias. Agora, quando há uma linha de unidade da doutrina entre as casas, uma vai ajudando a outra. Então, Kardec continua. Esta unidade já se acha em grande parte realizada, e as bases fundamentais do Espiritismo, né, em 1862, são hoje admitidas pela imensa maioria dos adeptos. Mas ainda há questões duvidosas, seja porque não tenham sido resolvidas, seja porque o foram em sentido diverso pelos homens e até mesmo pelos espíritos. Se por vezes os sistemas são produtos dos cérebros humanos, sabe-se que a tal respeito certos espíritos nada ficam a dever. Sem dúvida, as ideias falsas acabam caindo ante a experiência e a lógica inflexível, mas antes disso, pode lançar a incerteza. Nós já vimos aqui diversos espíritos assim de uma capacidade intelectual grande que tinham certas teorias que, ao chegar ao plano espiritual, Kardec evocando, eles falaram, não, eu estava errado, aquilo lá nunca foi assim. A própria teoria da formação da Terra, o espírito achava que era de um jeito e lá no plano espiritual já viu que ele estava errado. Então, por isso que Kardec ressalta que não essas teorias podem não sair só da mente dos encarnados, mas também de desencarnados, ou que sejam pseudo-sábios, ou que estejam impregnados de doutrinas que eles aprenderam aqui como encarnados e não transformaram a sua mente na erraticidade. Também é sabido, conforme sua elevação, que os espíritos podem ter, sobre certos pontos, uma maneira de ver mais ou menos justas, que as assinaturas das comunicações nem sempre são uma garantia de autenticidade, e que os espíritos orgulhosos procuram, às vezes, fazer passar utopias protegido por nomes respeitáveis, com os quais se paramentam. Em caso de divergência, o melhor critério é a conformidade por diversos espíritos e transmitido por médios completamente estranhos entre si. Então, toda vez que a espiritualidade percebe que chegou a hora de trazer uma coisa nova, tanto do lado científico, principalmente do lado científico, o que ela vai fazer? Ela vai trazer em diversos pontos ao mesmo tempo, com diversos médios, por diversos espíritos,
para dar essa harmonia doutrinária. Quando o mesmo princípio for proclamado ou condenado pela maioria, é preciso dar-nos conta da evidência. Se há um meio de chegar à verdade, seguramente é pela concordância e pela racionalidade das comunicações, auxiliadas pelos meios que temos à nossa disposição para constatar a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Então, todas as comunicações têm que ser analisadas, principalmente essas que têm um fim instrutivo. Deve ser lida com muito critério antes de ser adotada como certa. Ao deixar de ser individual para se tornar coletiva, a opinião adquire um maior grau de autenticidade, já que não pode ser considerada como uma influência pessoal ou local. O que, acima de tudo, contribui para o crédito da doutrina de O Livro dos Espíritos foi precisamente o fato de ser ela o produto de trabalho semelhante, que repercute por toda parte. Como dissemos, nem a obra de um único espírito, que poderia ser sistemático, nem obra de um único médium, que poderia ser enganado. Mas, ao contrário, um ensino coletivo, dado por uma grande diversidade de espíritos e de médiuns, e os princípios que encerra são confirmados mais ou menos por toda parte. A época de Kardec tem diversos artigos já na doutrina, eu acabei não selecionando, de Rustem. Rustem foi um advogado, né, que ele fez um livro chamado Os Quatro Evangelhos. E qual o grande problema de Rustem? Foi isso, um único médium, um único espírito. Nesses casos, a pessoa fica sujeito, muitas vezes, a uma teoria errada. Então, ele proclamava que Jesus tinha um corpo fluídico. Tendo um corpo fluídico, não um corpo igual ao nosso, tendo um corpo fluídico, logicamente, ele não teria sentido dor nenhuma na crucificação, por exemplo. Então, mas qual a razão principal desse problema? É isso, né? Um médium só, um espírito só dando instruções, é muito complicado. A Sociedade Espírita de Paris, compreendendo toda a importância de semelhante trabalho e tendo ela mesma, primeiro que se esclarecer e depois provar que não pretende absolutamente arvorar-se em árbitro absoluto das doutrinas que professa, submeterá, olha como é importante. Ó. Muitas vezes a gente vê, todos nós já vimos que Kardec fazia isso, mas muitas vezes a gente não sabia como ele fazia. Por isso que esse artigo eu achei bastante educativo, assim, um exemplo muito bom para a gente entender como Kardec trabalhava. Então, vou voltar que eu perdi a sequência da frase. Arvorar-se em árbitro absoluto das doutrinas que professa. Submeterá os diversos grupos que com ela correspondem às questões que julgar úteis à propagação da verdade. Estas questões serão comunicadas seja por correspondência particular, ou seja, quando Kardec tinha dúvidas sobre algum tema, ele mandava por correspondência para diversos centros para que fosse aquele tema perguntado pelos espíritos protetores daqueles centros, espíritos que instruíam aquelas casas. Submetemos aos nossos correspondentes as questões que se seguem, enquanto aguardam as que lhes dirigiremos ulteriormente. Então, ele colocou na própria Revista Espírita alguns temas. Então, nós vamos ver os temas que ele colocou. Questões e problemas propostos aos vários grupos espíritas. Primeiro, da formação da Terra. Então, ele coloca: existem dois sistemas de origem e da formação da Terra. Segundo a opinião mais comum, a que parece geralmente adotada pela ciência, seria o produto da condensação gradual da matéria cósmica sobre um ponto determinado do espaço. Conforme outro sistema preconizado nos últimos tempos, e segundo a revelação de um espírito, a Terra teria sido formada pela incrustação
de 4 satélites de um antigo planeta desaparecido. Então, ele pergunta: qual desses dois sistemas pode ser considerado como expressão da verdade? A propósito desse assunto, bem como dos outros, solicitamos uma solução explícita e racional, quer dizer, vem uma resposta mesmo, né? Segunda dúvida, a alma da Terra. Encontramos a seguinte preposição numa brochura. Então, apareceu um livro na mão de Kardec, né? Espiritualista, com diversos ensinamentos que ele resolveu saber até que ponto esses ensinamentos tinham alguma base. Então, ele colocou: encontramos a seguinte proposição numa brochura intitulada Resumo da Religião Harmônica. Então, estava escrito nessa brochura: Deus criou o homem, a mulher e todos os mais belos e melhores seres, mas concebeu a todos os astros o poder de criar seres de ordem inferior, a fim de completar o seu mobiliário, quer pela combinação do seu próprio fluido fecundante, conhecido em nosso globo pelo nome de aurora boreal, quer com a combinação desse fluido como de outros astros. O que há de verdadeiro nessa preposição e o que se deve entender por alma da Terra? Terceiro, sede da alma humana. Lê-se na mesma obra a passagem seguinte, citada como extrato de A Chave da Vida. A alma é de natureza luminosa, divina. Tem a forma do ser humano que a anima. Reside num espaço situado na substância cerebral mediana, que reúne os dois lobos do cérebro por sua base. No homem, harmoniosos, e na unidade a alma, diamante resplandecente, é cingida por uma branca coroa luminosa, a coroa da harmonia. O que é de verdadeiro nessa proposição? Então, teoricamente, não tem quase nada de verdadeiro, né? Mas ele pergunta: tem alguma coisa que a gente pode aprender disso? Quarto, a morada das almas, da mesma obra. Então, você vê que o Kardec, ele não menosprezava nenhum tipo de coisa que chegava na mão dele. Porque por trás de uma coisa aparentemente rara, poderia ter algum ensinamento importante para a doutrina espírita. Enquanto habitam as regiões planetárias, na mesma obra, né, os espíritos são obrigados a reencarnar-se para progredirem. Desde que chegam às regiões solares, não mais necessitam da reencarnação e progridem, indo habitar outros sóis de ordem superior, de onde passam as regiões celestes. A Via Láctea de luz tão suave é a morada dos anjos ou espíritos superiores. Isso é verdade? Quinta, manifestações dos espíritos. Conforme a doutrina ensinada por um espírito, nenhum espírito humano pode manifestar-se ou comunicar-se com os homens, nem servir de intermediário entre Deus e a humanidade, considerando que, sendo Deus onipotente e onipresente, não necessita de auxiliares para a execução de sua vontade. Em todas as manifestações espíritas, só Deus se manifesta, tomando a forma dos espíritos que evocamos e aos quais julgamos falar. Mas o sexto é bastante importante, que é justamente aquele artigo que nós vimos lá na introdução, que Kardec colocou como ensaio: Anjos Rebeldes, Anjos Decaídos e Paraíso Perdido. Que pensar da teoria formulada a respeito disso no artigo acima, publicado pelo Sr. Allan Kardec? Então, ele recebeu respostas de todas essas questões, mas ele ressaltou as respostas dadas justamente por esse artigo dos anjos decaídos que ele usou lá na Gênese. Então, observação. Recebemos de vários pontos respostas a todas as questões apresentadas no número de janeiro último. Sua extensão não nos permite publicá-las todas ao mesmo tempo. Limitar-nos-emos hoje à questão dos anjos rebeldes. Então, de Bordeaux, veio uma comunicação
pela médium senhora Casemaju. Meus amigos, a teoria contida no resumo que acabais de ler é a mais lógica e a mais racional. A sã razão não pode admitir a criação de espíritos puros e perfeitos, revoltando-se contra Deus e buscando igualá-lo em poder, majestade e grandeza. Antes de chegar à perfeição, o espírito ignorante e fraco entrega o seu livre-arbítrio, muitas vezes envereda pela corrupção e mergulha com prazer no oceano da iniquidade. Mas o que causa principalmente a sua perda é o orgulho. Nega a Deus, atribui ao acaso a sua existência, as maravilhas da criação e a harmonia universal. Enfim, infeliz dele é um anjo decaído. Em vez de avançar para mundos felizes, é exilado do próprio planeta em que habita, a fim de expiar em mundos inferiores sua rebelião incessante contra Deus. Guardar-vos, irmãos, de os imitar. São anjos perversos. Envidai todos os esforços para não lhes aumentar o número, que o achote da fé espírita vos esclareça quanto aos deveres futuros, a fim de que possais um dia evitar a sorte dos espíritos rebeldes e subir a escala espiritual que conduz à perfeição. Assinado por vossos guias espirituais. Então, ele mostrou, né, que, na verdade, os espíritos rebeldes, pelo orgulho, estão aqui na própria Terra, né? São espíritos igual nós mesmo, estamos no caminho do crescimento, quando enveredamos pela revolta, né? Pelo orgulho, se acharmos melhores que outros. Aí vem uma outra resposta de Aya, na Holanda, médium Barão de Koch. Kardec foi colocando os médios para ver que os médios eram diferentes, os espíritos diferentes. Sobre esse artigo, ele diz, pouco teria a dizer, a não ser que é sublime verdade. Nada acrescentar ou subtrair. Bem-aventurados os que aceitaram essa doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec, olha o que ele fala de especial, né? É o homem eleito por Deus para a instrução das criaturas do presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Tende fé, estudai toda a doutrina, é um bom conselho que vos dou. Assinado vosso guia protetor. Aí vem outra comunicação de Sens, médio Sr. Pichon. Pergunta, que devemos pensar da interpretação da doutrina dos anjos decaídos que o Sr. Allan Kardec publicou no último número da Revista Espírita? Resposta, que é perfeitamente racional e que nós mesmos não a teríamos explicado melhor. Assinado o Árago, que esse espírito assim, bastante evoluído, que contribuiu, nós já vimos nas semanas anteriores, muito para o Livro dos Médiuns. Quarta resposta, Paris, comunicação particular, médium, senhorita Stefânia. Está bem definido, mas é preciso ser franco. Há uma coisa que me contraria. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? Tivesse revelações concernentes à mãe do Cristo, deixar essas discussões à Igreja Católica. Lamento tanto mais essa comparação, quanto mais os padres crerão e dirão que vós lhe quereis fazer a corte. Que Kardec colocou que a Maria, mãe de Jesus, devia ser um espírito vindo de outro mundo bem superior, né? Por isso que ela foi chamada de Imaculada. Mas o espírito falou, ó, por mim não punha isso para frente. E, na verdade, Kardec ouviu esse espírito. Para não entrar em polêmica desnecessária, que não ia acrescentar nada à tese que estava sendo discutida, lá na Gênesis, Kardec não fala desse dogma de Maria Imaculada. Quem assinou isso foi um espírito, amigo sincero do médium e do diretor da Revista Espírita, ou seja, e de Kardec. Lyon, médio, senhora Boilante. Outrora, acreditávamos que os anjos, depois de haverem habitado o mais radioso dos mundos, se tinham revoltado contra Deus e merecido ser expulsos do Éden, que Deus lhe havia dado como morada. Cantamos sua queda e sua fraqueza,
E acreditando nessa fábula do paraíso perdido, o tínhamos enfeitado com todas as flores da retórica que conhecíamos. Aí ele fala mais coisas, né? Mas eu vou mais lá no fim. Como os outros, acreditávamos no erro e juntávamos a nossa palavra a todas as que já tinham sido pronunciadas. Mas agora que a nossa existência no espaço nos permitiu julgar as coisas do seu verdadeiro ponto de vista, agora que podemos compreender como era absurdo admitir que o espírito, chegado a seu mais alto grau de pureza, pudesse retrogradar de repente, revoltar-se contra seu Criador e com ele entrar em luta. Em sua imutável lei do progresso, quer Deus que os homens avancem incessantemente, de século em século, em épocas por eles determinadas. Quando a maioria dos seres que habitam a Terra se torna muito superior à parte terrestre que ocupa, então Deus ordena uma imigração dos espíritos. Aqueles que realizaram uma missão com consciência vão habitar regiões que lhes são designadas, ao passo que o espírito recalcitrante e preguiçoso, que diz todo quadro, é obrigado a ficar na retaguarda. Milton. Então, Milton falou assim, enquanto eu era vivo, a vida inteira eu falei que isso era assim mesmo, que os espíritos, que os anjos se rebelaram contra Deus. Deve ter, nos seus livros, ter falado isso para ele ter colocado. Né? Eu nunca li nada. Mas vai falar, agora eu sei que não é assim. Frankfurt, médio, senhora Delton. Nada direi sobre essa interpretação dos anjos rebeldes e dos anjos decaídos, senão que faz parte dos ensinamentos que vos devem ser dados, a fim de que possais estabelecer as coisas mal compreendidas em seu verdadeiro sentido. Não penseis, o que ele destaca aqui, que o autor do artigo tem escrito sem assistência, como ele mesmo imaginou, quando na realidade apenas deu forma às ideias que lhe eram sugeridas. Sim, ele está certo quando diz que os anjos rebeldes ainda estão na Terra e que são os imperialistas e os ímpios que ousam negar o poder de Deus. Não é o cúmulo do orgulho? Todos vós que acreditais em Deus e lhes cantais louvores, vos indignais com uma tal audácia da criatura. E tens razão, mas sondai a vossa consciência. Olha como escreveu bonito agora. Ó. Mas sondai a vossa consciência e vede se não vos revoltais contra ele, a cada instante, pelo esquecimento de suas santas leis. Praticais a humildade, vós que acreditais na superioridade de vosso mérito, que vos gabais pelos dons que haveis recebido, que vedes com inveja e ciúme a posição de seus vizinhos, os favores que lhes cabem, a autoridade que lhe é concedida, praticais a caridade, vós que denegris o vosso irmão, que despejais sobre ele a maledicência e a calúnia, que em vez de lançar um véu sobre seus defeitos, sentis prazer em vos expor aos olhos de todos, a fim de os humilhar, vós que credes em Deus, sobretudo, vós espíritas, que assim agis, em verdade vos digo, sois mais culpados que o ateu e o materialista, porquanto tendes a luz, e não vedes. Sim, também sois anjos rebeldes, porque não obedeceis à lei de Deus, e no dia do juízo Deus vos perguntará, que fizeste dos meus ensinamentos? Paulo, Espírito Protetor. Então, vocês veem o trabalho tão sublime que era feito, porque hoje, para nós, isso é uma coisa assim muito tranquila. Mas, na época, com Kardec, aqueles ensinamentos dos anjos rebeldes, decaídos, eles eram considerados verdades absolutas. Então, Kardec punha a mão no vespeiro para trazer a verdade. E, para isso, ele usava dessa técnica, né, de
não ficar com o espírito só lá na Sociedade de Paris, mandando o mesmo assunto para diversas sociedades, para diversos países, diversas cidades. Então, por isso que a gente percebe o trabalho que só podia ser dado ao Kardec naquele momento, de critério, né, de bom senso, com que ele codificou a doutrina espírita. Agora, nós vamos mais um artigo colocado por Kardec aos nossos correspondentes. Então, ele falou o seguinte: senhores, conheceis o provérbio, ninguém é obrigado a fazer o impossível, pois hoje me socorro desse princípio e venho apelar junto a vós. Há 6 meses, a despeito da melhor vontade do mundo, tem-me sido materialmente impossível pôr em dia a correspondência, que se acumula além de todas as previsões. Encontro-me assim na condição de um devedor, que busca acordo com os credores sob pena de suspender o pagamento. Nesse momento, já me encontro em presença de um passivo de mais de 200 cartas. Ora, sendo a média diária de 10, não vislumbro nenhum meio de me liberar, a não ser obtendo de vossa parte um sursis ilimitado, ou seja, um perdão, que ele não tinha condição de responder. Olha, ele estava fazendo todas as obras da codificação espírita, a revista espírita, ele visitava as sedes, novas sedes de sociedades espíritas, viajava, e nessa época, como já foi bastante falado pelo Donizete também, era feito tudo à mão, você chegava, fazia, escrevia, depois tinha que pôr no correio, era muito difícil, era um trabalho muito grande. E chegou uma época, bem mais lá na frente, que o doutor Demurs, acho que foi ele mesmo, proibiu o Kardec. O Kardec, a saúde dele já não permitia, mas ele falou, naquela época a quantidade era de milhares, falou, dá por bom. Escreve na revista Espírita que você não vai conseguir fazer e para. Então, ele foi continuando. Longe de mim lamentar pelo número de cartas que recebo, pois isso é uma prova irrecusável do progresso da doutrina. Em sua maioria, exprimem sentimentos que me sensibilizam profundamente, constituindo para mim artigo de preço inestimável. Só a correspondência seria suficiente para absorver todo o meu tempo, e, contudo, ela apenas constitui a 4ª parte das ocupações necessárias da tarefa que empreendi, tarefa cujo desenvolvimento, no início de minha carreira espírita, eu estava longe de prever. Então, conforme foi surgindo, que ele foi lá na frente, que ele foi perguntar, né, qual que era a missão dele dentro do espiritismo, dentro do movimento espírita, de trazer a codificação. Ele não supunha que ia ser tão volumoso o número de trabalhos que ele deveria fazer. Então, ele continua. Assim, várias publicações importantes se acham paradas por falta de tempo necessário para trabalhá-las. E acabo de receber dos meus guias espirituais um convite premente para delas se ocupar sem tardança, pondo tudo de lado em favor das causas urgentes. Ou seja, aquele grupo de espíritos chamado Espírito de Verdade chegou para ele e falou, olha, não dá para continuar assim, você não vai conseguir fazer, então é hora de priorizar o que é mais importante e urgente. Então ele continua. Vejo-me forçado, pois, a menos que fale na realização da obra tão felizmente iniciada, a operar uma espécie de liquidação epistolar para o passado e limitar-me quanto ao futuro às respostas estritamente necessárias. Entre as cartas que me são dirigidas, muitas contêm pedidos de evocação ou controles de evocação feitas a Lourdes, ou seja, uma sociedade evocava um espírito e ficava em dúvida se aquele espírito era aquele mesmo.
Então, eles pediam para Kardec evocá-lo para ver se confirmava se era o mesmo espírito. Então, ele falou o seguinte: lembrarei que já disse da dificuldade de fazê-las e os inconvenientes das mesmas, pois feitas na ausência das pessoas interessadas, únicas aptas a verificar a sua exatidão e fazer as perguntas necessárias. Ele falou assim: ó, tem que ter alguém que saiba como é essa pessoa, o que, que ocorreu, para saber fazer as perguntas certas. Por outro lado, as evocações pessoais não podem ser feitas na sessão da sociedade, senão quando ofereça o assunto de estudo instrutivo ou geral. Isso é muito importante. Ó. Até hoje deve ser assim. Nas nossas reuniões mediúnicas, a gente deve evitar sempre as evocações, os assuntos pessoais, perguntar coisas a nosso respeito, né? Porque isso não é bom. A gente pode atrair para essas comunicações espíritos mistificadores, que vão muitas vezes trazer respostas erradas, além de muitas vezes fascinarem aqueles que estão perguntando. Então, é muito importante a gente sempre ter isso em mente. É preciso imaginar que certas evocações não exigem menos, olha o que ele está falando, ó, de 5 ou 6 horas de trabalho, tanto para as fazer quanto para as transcrever e passar a limpo. À medida que a doutrina cresce, minhas relações se multiplicam e aumentam os deveres de minha posição, o que me obriga a negligenciar um pouco os detalhes, em benefício dos interesses gerais, porque o tempo e as forças do homem têm limites, e eu confesso que as minhas, de algum tempo a esta parte, têm me faltado e não posso ter o repouso que, por vezes, me seria tanto mais necessário, quando não conto senão comigo para dedicar-me às minhas ocupações. Allan Kardec. Então, outra coisa que a gente sempre tem que ter em mente, quantas vezes nós estamos abusando da bondade, por exemplo, de um médium, por exemplo, de um instrutor, de alguém que está, uma pessoa que faz algum tipo de trabalho dentro do centro espírita, porque muitas vezes nós abusamos um pouco, né? Qualquer problema que a gente fica ligando, e a pessoa, naquele afã de ajudar, naquele afã de socorrer, acaba se sobrecarregando. Então, tudo isso nós devemos ter bastante cuidado na hora de fazer para não prejudicar o trabalho que aquela pessoa está fazendo dentro da casa espírita. Então, eu vou interromper aqui, deixa eu ver, deu certinho, 15 para as 10, e deixar agora, então, para quem tiver alguma pergunta, para quem queira dar alguma contribuição, fiquem à vontade. Edson, Pois não, Dom Zé. aquela primeira parte do controle do ensino, Kardec inseriu em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na introdução, acho que é o segundo item, era controle universal do ensinamento. Ah, é? É, Olha, eu nunca pensei em procurar isso no Evangelho. então, é meio estranho até, porque parece mais ligado com a filosofia, com Não, mas acho que aquelas outras obras já tinham ficado para trás, né, Dom Zé? isso. Talvez ele pudesse colocar numa outra edição de O Livro dos Espíritos. Isso, Acho que ele achou oportuno colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. É o segundo tópico, a autoridade da doutrina espírita. Ah, que legal. Controle universal do ensinamento dos espíritos. E é uma regra áurea para o espiritismo, em todos os sentidos. Não só em relação às comunicações espirituais, mas também em relação a eventuais propostas filosóficas aqui entre nós mesmos, né? Porque tanto os espíritos como nós podemos levantar alguma teoria
que a gente quer que a doutrina aceite. Então, essa proposta de Kardec, ela é a garantia da identidade espírita, da base espírita, da pureza espírita, que é o mesmo propósito de qualquer ciência. A ciência normal, os fenômenos da natureza são repetidos, muitas vezes, as experiências, por vários cientistas. Isso. Como nós não temos o controle sobre os espíritos, as comunicações sobre o mesmo assunto, repetidos por vários espíritos, como você falou, é que vai determinar se é uma verdade, se pode ser uma verdade ou não. É muito importante mesmo, porque quando a gente vê ideias de uma pessoa só, que a gente vê muito isso na internet, assim, pessoas espíritas, né? Trazendo fatos passados ou encarnações desse ou daquele, a gente tem que sempre ter esse cuidado, né? Porque a gente percebe, por exemplo, com o Chico, Kardec ainda evocava muitos espíritos assim, recém-desencarnados, né? Mas com o Chico, a gente vê, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, foi até a proclamação da República. De lá para cá, nada, não é? Para não dar polêmica, para não gerar. Então, eles estão cuidado danado de não gerar assuntos controversos, assim, que não vão somar nada, né? Por isso que tem que sempre esses cuidados mesmo. Aliás, Kardec fala isso também na introdução do Evangelho, quando ele fala que ele escolheu só os ensinamentos morais, porque sobre eles não se discute, né? Isso. Todas as religiões aceitam, mas os milagres, os fatos da vida de Jesus, né? Tudo isso sempre suscita muita dúvida. Muita dúvida. Isso mesmo. E outro aspecto, enquanto espero o pessoal pensar um pouquinho, sobre os anjos decaídos, essa ideia da queda tem a ver com os exilados de Capela. Né? Ficou no inconsciente deles, porque eles moravam num planeta do sistema de Capela que era mais evoluído que a Terra. Mais ou Muito menos mais. igual a Terra é hoje, né, Donizete? Exatamente. Imaginemos nós aqui tendo toda a tecnologia, todo o conforto, todo o bem-estar, e de repente você vai morar no deserto do Saara, numa vila sem nenhum tipo de recurso. É uma queda. Então a ideia, porque o Lúcifer é a ideia da queda, né? O É, Lúcifer, o demônio, é aquele que se rebelou contra Jesus e está em guerra com ele permanente. isso. Então, essa é a ideia de que espíritos de uma categoria intelectual elevada, que foram compelidos a reencarnar num mundo muito atrasado, é o sentido da queda. E muitos desses espíritos, eles reencarnaram aqui revoltados. Sim. Então, a rebelião contra a lei, rebelião contra O, Deus. o Emmanuel, no Caminho da Luz, fala que aqueles arianos que habitaram a Europa, eles falaram como se estivesse falando assim, ó, já que mandaram nós para cá, quero ver tirar. A gente vai dominar a Terra. Então, eles não pensavam igual as pessoas do Egito, principalmente da Índia, que não via a hora de voltar, né? Então, esses que dão trabalho até hoje, porque esses, talvez nós, né, a gente nunca sabe, que dão por causa dessa revolta, né? A característica, se eles tiveram uma coisa muito boa que foi se misturar, né, que foi o único povo que se misturou com o povo, com os povos, os espíritos mais primitivos, eles tinham como estigma a revolta, né, o orgulho muito grande, né? Né? Mais alguém?
bem, então vamos encerrar. Edson, quer falar mais alguma coisa? Não, tudo bem, Donizete. O Edson, Pois boa não. noite. Quando o Donizete estava falando aí a respeito dos anjos decaídos, e uma vez você falou para mim desses anjos. Eu não sei se estou ligando ele ao que eu estou pensando e ao que você falou. Mais uma vez você falou sobre Jesus, sobre esses anjos que foram decaídos, mas você falou sobre Jesus, que eles eram, que Jesus obedecia, né, obedeceu a Deus e veio mais como cordeiro. E eles colocaram o nome de Jesus de cordeiro por causa, eu me lembro mais ou menos assim, porque Jesus obedeceu a Deus e eles não. Essa ligação aí que você falou, uma vez que eu perguntei, é sobre essa ligação? Eu não me recordo bem, Judite, mas essa passagem está no livro do Céu e Inferno, como o Donizete está falando, que a teoria para explicar o diabo, Lúcifer, né, como falou o Donizete agora há pouco, foi que tinha um grupo de anjos bastante elevado, né, que foram criados puros, diferente do que a gente sabe hoje na doutrina espírita, que todos nós um dia seremos anjos, ou seja, espíritos puros. Mas com uma condição de sempre obedecer a Deus. E uma das condições que Deus impôs, segundo essa teoria, né, era de que eles respeitassem Jesus, que não era anjo, foi criado mortal igual a nós, como o filho dileto do Pai, vamos dizer assim. E um desses anjos, né, ele se rebelou. Então, essa teoria é totalmente infundada, porque se fossem espíritos puros, seriam perfeitos, né? Se tivessem sido criados puros, seriam perfeitos. Então, eles nunca se rebelariam contra Deus, não errariam. Então, essa é a teoria. Como o Donizete falou, isso representa parte do conhecimento que esses espíritos tinham da vinda como exilados daquele planeta, né, da estrela Capela, que por não conseguirem acompanhar o desenvolvimento moral da época, foram trazidos aqui para a Terra com dois objetivos principais. Para que eles conseguissem dominar seu orgulho, sua vaidade, né, que era muito grande. E outro, para ajudarem os espíritos primitivos que já estavam na Terra. Então, eles tinham essas duas... Porque Deus sempre aproveita o mal para o bem. Sempre aproveita o mal para o bem. Então, essa teoria surgiu daí. Sabe o que eu expliquei ou eu compliquei mais? Não, tranquilo, não complicou, não. É porque eu lembrei, eu falei, será que é a mesma? Isso, a mesma coisa. Acho que você tinha perguntado lá atrás. Obrigado pela sua pergunta. Obrigada. Antes de terminar, uma das primeiras vezes que o Sérgio não pergunta nada, viu, Donizete? Eu fico até esperando o Sérgio acender a luzinha ali, mas não pergunta. Mas eu estava aqui me coçando. Isso que é o cara abusar da plateia, né? Porque essa expressão anjo decaído, eu acho complicada, né? Se você for analisar pela etimologia da palavra, como seria? Muito decaído. Então, Kardec, nesse artigo, ele coloca isso justamente na sua pergunta. Ele fala que esse anjo ele tinha que ser melhor entendido como espíritos, não como anjo em si, né? Como espíritos, que as línguas têm essa dificuldade de expressar em si o mesmo fonema para diversos significados, né? Então, você tem razão, porque se anjos fossem, ou seja, se espíritos puros fossem, nunca poderiam decair, né?
A gente sabe que mesmo nós mesmos que estamos longe desse estado, a gente nunca volta para trás. O máximo que acontece conosco é parar, né? Então, você está certo na sua colocação. Mesmo assim, ele não seria um espírito puro, ele ainda estava em progressão. Sim, não é mesmo? sim. O que eles tinham já bastante, Sérgio, é igual nós aqui nessa Terra, é um desenvolvimento intelectual. O que faltava mesmo é a parte do amor, do sentimento, né? Então, por isso que foi para eles ou para nós, a gente não sabe se nós somos um deles, foi necessário vir aqui para essa Terra. É verdade. Obrigado, viu, Sérgio? Eu só queria... O Sérgio, como castigo de ter, só no final, ter falado por provocação, vai fazer a prece final depois para nós. Ok. Eu só queria pontuar aqui por último que é tudo um processo de amadurecimento, de compreensão. Então, a gente não precisa ficar muito indignado com essas teorias. É compreender, né? A criança pensa como criança e o adulto pensa como adulto. Então, nós que fomos crianças espirituais, ou mais ainda, né? Lá no passado, também pensávamos assim. Nós também éramos da igreja, de outras filosofias. Nós tínhamos uma falsa compreensão. Por quê? Porque nós não tínhamos revelações tão claras como a doutrina espírita nos oferece. Vamos lembrar que a Igreja Católica ainda acredita em anjo, né? E ainda nos cânones ainda está lá o demônio, embora muitos papas tenham falado que não é bem assim. Os protestantes também acreditam em demônios, outras religiões. Então, é um processo de maturação muito lento e que nós, espíritas, podemos nos sentir assim bem abençoados com essa doutrina racional que nos ajuda a compreender de maneira lógica, né, essas informações que estão por aí rodando. E só para passar para o Sérgio, José, aquele espírito que falou o seguinte: então, para a gente tomar cuidado, para a gente não ser esse espírito decaído, né, com todo esse tipo dessa grandiosidade de informações que a gente está tendo nessa vida, da gente deixar de colocar em prática na caridade, né, na compreensão.